Não. 600. De 600. Normalmente na ICS, a principal conferência de engenharia de software do mundo, somente 100 pesquisadores enviam... Desculpe, não é 100 pesquisadores. 100 grupos de pesquisa ou 100 trabalhos são enviados. Né? E é nesse ponto aqui eu quero lembrar a vocês o seguinte, né? Muitos de vocês que têm pretensão a seguir uma pós-graduação, etc., vocês devem entender que o significado de uma pós-graduação é exatamente você dar um pulo de qualidade com relação ao seu nível de consumo acadêmico. Quando você é da graduação, você é obrigado, é necessário que você saiba consumir livros. Isso é o mínimo que se espera de uma pessoa de graduação. Quando você vai para pós-graduação, espera-se que você saiba consumir o trabalho que é produzido nesse nível aqui de eventos periódicos e tudo mais. Você tem que mudar o seu nível de consumo. Você passa a ser uma pessoa que tem que saber consumir. No mestrado, saber pelo menos consumir esse nível de produção de conhecimento que eu vou mostrar aqui para vocês. E no doutorado, vocês têm que saber produzir. É a exigência mínima da graduação vocês saberem consumir livro naquela área que vocês estão sendo treinados. É a exigência mínima do mestrado vocês saberem consumir o conhecimento das conferências periódicas, etc., dos principais eventos da área. E é exigência mínima para o doutorado você saber produzir para essa área. Ficou bem claro, gente? Então, há um certo interesse aqui, ó, mesmo que aqueles que não for da área de engenharia de software, faz aqui a transferência mutatis mutandis para a sua área, das coisas que eu vou falar aqui agora. Então, vejam só que coisa interessante. Só por causa da questão do marketing, do lugar paradisíaco que é o Havaí e tudo mais, os normalmente 100 trabalhos pularam para 441. Assustador isso, não é não, Daniel? Hein? Eu conheço isso. Eles chamam de efeito local da conferência. Isso já aconteceu aqui no Brasil, né? O pessoal do ACM-SAC um dia resolveu trazer a conferência do ACM-SAC para Fortaleza. O pessoal ficou assustado, né? O Brasil foi um dos maiores que inventou a maior quantidade. Você teve lá ou não? Eu mandei 2 alunos para lá, para a ACM-SAC lá em Fortaleza. E o Matheus e o Pedro foram para lá. E é o chamado efeito do local da conferência. E não deixa de ser um dos atrativos, tá, gente, da vida acadêmica. É ou não é, Daniel? Ufa, Daniel aceitou aí. Tem muita gente que entra na vida acadêmica por causa disso aí. Poder viajar. Se você for um cara razoavelmente produtivo, você pode viajar 2, 3 vezes por ano para lugares agradáveis e paradisíacos. E eu falo isso até com um certo sal, gente, porque isso me atraiu muito durante muito tempo, até que eventualmente eu cansei. Eu estou numa fase assim, fica parecendo assim que não quero isso mais, as uvas estão verdes. Não. Essa conferência aqui em particular, eu podia ter ido, ao invés de mandar a Daniela Cassini, eu poderia ter ido, eu poderia ter ficado lá, e não tive paciência. Vai indo, você cansa. Uma das últimas vezes que eu fiz um passeio grande na China, isso me cansou. Só para ir para a China, gente, foi Belo Horizonte, São Paulo, Nova York, Tóquio, Hong Kong. De lá ainda paguei mais não sei quantos dólares para ir lá em Guangzhou. E só para ir 2 dias para voltar, dentro de avião para lá e para cá. Que as poltronas de... Né? Esse é o problema da vida acadêmica, você não viaja de primeira classe. Não, só se você conseguir né? Você pode salvar milhas e conseguir um upgrade da sua passagem. Mas é complicado. Bom, vamos voltar lá. E aí, gente, tem um problema de logística, que eles normalmente, olha só, eles normalmente aceitam 20, 30 trabalhos. A partir do momento que teve 441, eles passaram a aceitar 62, e aí você tem um problema de logística de quem está organizando conferência. Como é que nós vamos abrigar a apresentação desses trabalhos todos, cada um deles?
Cada um desses 62 trabalhos com meia hora e tudo mais. Vocês estão percebendo o problema ou não? E isso já está, antes de saberem esses números, os dias, etc., local, já está tudo acertado. Você já participou de organização, de conferência, Danilo? Conferência, ainda não. Né? Pois é, imagina essa logística aqui, como é que é complicado. Eu acho que essa aqui você vai se sentir atraído a observar como é que isso aqui foi, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, basicamente, a taxa de aceitação é considerada, sabe-se lá por quê, gente, uma conferência deve rejeitar boa parte do que ela, independentemente da qualidade dos trabalhos que ela tem, porque um dos parâmetros de qualidade das conferências é a taxa de rejeição dela, né? Em teoria, olha só para vocês verem, se ela rejeitar desculpem, se ela aceitar 0%, ela é a melhor conferência que existe. Um negócio meio assustador, né? É um negócio meio sem rumo e tudo. Bom, aí que se conseguiu aqui uma taxa de aceitação muito boa, não é? O Daniel sabe. Em geral, se a conferência não aceitar mais do que 30%, ela é mal vista. E aí eu tive até um problema ano passado, que eu tive um artigo, junto com outro aluno, na International Conference on Software Process, e a taxa de aceitação lá foi 45%. Mas é uma taxa muito melhor do que essa aqui, porque é uma conferência de tal poder de seleção que a coisa fica completamente... Você tem que explicar para as pessoas, olha, só manda para isso aqui quem está absolutamente certo da qualidade. Então, mesmo com conferências com taxa de aceitação de 40 e poucos %, mas sabe-se lá por quê, no mundo acadêmico, se a taxa de aceitação começar a passar de 20, 30, a conferência é olhada com desdém. Né? E esse pessoal tem um problema aqui logístico complicado. Ó, então, o que eles resolveram fazer foi isso aqui. Ó. Eles fizeram 3 sessões com apresentação em paralelo, onde tinham 9 trabalhos de manhã, 9 trabalhos próximo da hora do almoço, mais 8 trabalhos de tarde. Depois, 6 na hora do almoço, 9 trabalhos de tarde. Na sexta-feira, 9, 6. Se vocês somarem isso aqui, se tiver algum compulsivo obsessivo aí, vocês vão ver que se somar isso tudo aqui dá 62. Aparentemente, eles não tiveram que cancelar nenhuma apresentação, etc. Ou pelo menos isso não está no nível lá do trabalho deles. Na hora de anunciar a conferência, as áreas todas, vocês não vão conseguir ler isso aqui, tá, gente? Eu não tenho esperança que vocês consigam ler isso, não. Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte, as áreas todas que eles falaram, é tudo isso aqui, em particular, vocês estão vendo aquele negócio lá em cima, Agile Software Development, que é um dos polos de desenvolvimento de software, que é desenvolvimento dentro do modelo ágil de software, etc. Não teve um artigo desses 62, assustador isso, tá? Ainda mais considerando que é um dos polos. E essa é uma conferência que não tem carimbo. Não que esteja secando, tá? Porque o crescimento de submissões para Agile 2011, Agile 2012, que é uma conferência específica de desenvolvimento ágil, está crescendo. Então, é meio assustador olhar isso aí. Eles resolveram dividir os 62 trabalhos com esses nomes aqui. Olhem que nome interessante. Eles aproveitaram o marketing de surf do Havaí. Então, tem o Comprehending the Drift. Eu não sou surfista não aqui, mas eu sei que deve ter algum surfista por aqui. O que é exatamente drift surfing, hein? Não sei. Vamos lá. Ó, então, tem Comprehending the Drift, Debugging the Surf, Developer Waves, Empirical Luau. Vamos pegar o Empirical Luau aqui. Eu não sei por que eles... Luau é uma palavra no Havaí que é mais ou menos igual samba aqui no Brasil. Samba é música, samba é dança, samba é estilo, não sei o quê. Luau é festa, luau é uma festa em lugar aberto, luau é comida de banquete, não sei o quê. Alguém já participou de algum luau aqui? E aqui já é um Far Out Surfware Engineering, ou seja, esse Far Out aqui é coisa assim mais alternativa e tudo mais. Surfware, aqui ó, uma engenharia de surfar assim mais alternativa. Então eles pegaram os 62 trabalhos que tinham que ser apresentados na área de Agile Software e colocaram nessas trilhas aqui que vocês estão vendo. Olha, eu já tenho que ser mais rápido agora. E agora nós vamos ver finalmente onde que estão os trabalhos recentes de engenharia de software. O primeiro dia, então, eu não vou dar o programa detalhado igual vocês estão vendo aqui, não, também não estou considerando que vocês consigam ler aqui, não.
Mas um dia de conferência começa desse jeito aqui, ó. Às 7h30 chega todo mundo lá e você vê aqui muita gente esfomeada, porque às vezes a pessoa alternativamente fica num lugar que não tem café da manhã. Então ele já fica com a esperança de pegar o café da manhã da conferência, não é, Daniel? Principalmente quando há muitos anos atrás, quando eu era aluno, eu ficava num lugar meio alternativo, não tinha café da manhã, etc. Eu saía correndo para a conferência, né, para pegar o café da manhã da conferência e tudo mais. Hoje em dia eu só vou na conferência se eu conseguir um hotel com um bom café da manhã, que eu só preciso chegar às 8 horas. Que é já a cerimônia, né, de recepção. E aí é típico das conferências uma pessoa que apresenta, faz uma apresentação que se chama de keynote speaker. Ou seja, e é uma das honras acadêmicas, sabe, gente? Eu só fui keynote speaker até hoje numa conferência que teve lá no Canadá. E nunca mais me chamaram, acho que eles não gostaram do jeito que eu fiz lá as coisas e tal. Se algum de vocês aqui eventualmente se tornar algum organizador e quiser me convidar, pode me convidar, eu prometo ser bem comportado, viu, gente, e tudo. No caso aí da ICSI, quem foi chamada foi a Yumi Nakokoji. E ela é uma japonesa que estudou lá em Colorado, Boulder, e a área dela é próximo da Raquel Prats, é questão de interatividade, engenharia de software e tudo mais. Ela foi, inclusive, ela ganhou um prêmio de melhores alunos de Colorado, Boulder, etc. E ela falou sobre um dos problemas grandes da questão de software hoje em dia. Hoje em dia, gente, o grande problema não é mais você fazer um software. É lógico que isso é um problema, tá, gente? Você fazer um software que funciona de acordo com os requisitos dele, funcionais. Os requisitos funcionais são aqueles requisitos do tipo, eu entrego X e o software tem que me dar F de X. Né? Isso é o mínimo que se espera de um software. Eu defino e falo assim, ó, o requisito desse software é, toda vez que eu receber um X de tal tipo assim, você caracteriza o X, eu vou entregar F de X e você caracteriza F de X. Isso é chamado requisito funcional. E o software tem, além dos requisitos funcionais, que são desse tipo aí que eu acabei de explicar para vocês, tem os requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais são requisitos, por exemplo, do tipo assim, de desempenho. Você fala assim, ó, eu quero que ele me entregue, eu vou entregar para ele X e ele vai me entregar FX. E isso é o mínimo que eu espero só. Mas eu quero que ele me entregue isso toda vez que eu entregar qualquer X em menos de 1 milissegundo. Isso já é mais complicado. Isso são os requisitos não funcionais. E a Nakakoji, ela fez um keynote lá, um discurso, né, de keynote speaker lá, ela falou sobre o problema da interação do ser humano com o software. Cada vez mais as pessoas não querem simplesmente que o software funcione, não. Quer um software que seja bastante intuitivo, você não tenha que ficar lendo manual, não tenha que ficar fazendo curso, e ele funciona do jeito que você precisa e quer. Então foi sobre questão de interação e as dificuldades relacionadas com isso. Bom, logo em seguida, então, começou aqui, ó, gente, começaram aqui, ó, 3 sessões em paralelos e você teria que escolher o que é que você vai ver. Esse é um dos dramas de conferência. Às vezes acontece, tá, gente? Você querer ver uma ou 2 ou mais apresentações e elas acontecem no mesmo horário. Já aconteceu com você, Daniel, ou não? Já aconteceu comigo algumas vezes. Você vai ter que experimentar. Aí, outra coisa terrível que acontece, agora já do ponto de vista do organizador, é o seguinte. Você faz esse trabalho todo de escolher esses nomes, né, para sessões onde estão sendo apresentados os trabalhos. Você se dá o trabalho de escolher esses nomes aqui, ó. São 13 nomes que eles escolheram. E cada um deles teria um significado, tá, gente? Aqui, por exemplo, Testing the Waters, isso aqui é a parte teste. Teste é uma das atividades de área de software, tá? Teste de software. Aqui é Web Surfing, né? Aí já é surfando a web. Então, eles montaram um negócio lá de tal maneira que essa trilha aqui teria 2, 3, 4 trabalhos relacionados à web. E essa aqui, ó, foram 3 sessões de Testing the Waters, que teria da ordem aí de 6, 9, 12 trabalhos, na parte de teste. Mas aí você recebe uma mensagem de alguém falando assim, ó, eu não consegui passagem para o dia tal, você põe os horários de cada sessão, etc. Eu não consegui passagem para o dia tal, me muda de sessão, eu ia apresentar na quarta, me põe na sexta. Então preparem-se também quando vocês estiverem frequentando as conferências para as mudanças, e aí eu vou mostrar um caso aqui para vocês.
Especificamente na sexta-feira, olha o que aconteceu aqui, que coisa mais estranha. Na sexta-feira, aqui ó. A sexta-feira, a última sessão da sexta-feira, eram 2 sessões em paralelo. Na sexta-feira, era o último dia da sessão das trilhas técnicas. Na sessão de testando, ou que seria de teste, tá? Olhem que coisa estranha. Entrou uma coisa de mineração de dados. Tá? E na sessão de web entrou uma coisa de teste. Tá? Aí você fica perguntando, não, primeiro eles alteraram um, depois tiveram que alterar outro, etc. Então acontece essa coisa assim meio... a intenção original dos organizadores era muito boa, tá, gente? Eles iam ter as diferenças. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente para a gente ver o que está acontecendo nessas conferências aí. Então, na primeira das sessões técnicas, no dia 25 de maio, às 10h45, olha quanta coisa estava acontecendo, gente. Ia ter numa sala, que era a sala de baile coral, número 4, ia ter 1, 2, 3 trabalhos. Ao mesmo tempo, lá em outra sala, que é a sala coral, né, de baile número 5, ia ter mais 1, 2, 3 trabalhos. E ao mesmo tempo, lá na outra sala, a sala South Pacific, juntar a South Pacific 1 e 2 e ia ter essas apresentações. E os organizadores ainda têm que controlar, assim, em função de problema de sucesso dessas apresentações, porque às vezes tem uns negócios que ninguém quer ver, vai 1, 2, 1, 2 pessoas. E tem uma outra apresentação lá que às vezes junta lá 60, 100, 200 pessoas. Complicado isso, não, gente? Hoje em dia tem uns locais de conferência que eles têm as paredes móveis. E aí, se começar a juntar gente, as paredes móveis, abre o salão, abre. Eu nunca tive ataque de pânico na minha vida, sabe, gente? Mas sempre há uma primeira vez. Em 1994, na abertura da conferência, uma conferência chamada... Ela não existe mais com esse nome, hoje em dia ela tem outro nome. Chama Splash. Mas ela tinha um nome de OOPLSA, você já ouviu falar? Upsla. Object Oriented Programming Language Systems and Architectures. Eu estava nessa conferência em 1994, lá em Portland, e na abertura da conferência tinha mais de 3.000 pessoas lá. E eu não sei porquê, me deu uma paura. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para apresentar para 3.000 pessoas, não sei o quê. Aí eu lembrei que, na verdade, era quebrado nessas sessões, etc. e tudo mais. E eu falei, não. E no dia da minha apresentação só tinha 500 pessoas. Então era muito mais fácil, né, apresentar para 500 pessoas do que para 3.000 e tantas pessoas. Então, isso tudo que eu estou fazendo aqui, gente, eu estou sugerindo vocês, na área que vocês gostam, vocês olharem o que está sendo feito, para vocês saberem quais são os temas mais investigados, mais importantes, ou mais considerados mais importantes e relevantes serem investigados. Eu não tenho esperança que vocês consigam entender tudo aqui que eu vou falar, inclusive porque eu vou falar muito rápido para vocês. Mas o ponto básico da apresentação aqui é o seguinte, gente. O que é interessante e importante da engenharia de software não somos nós individualmente que escolhemos, não. É o que as pessoas estão fazendo. Então, eu sugiro fortemente a vocês olharem, independentemente se a área de vocês é engenharia de software, o que seja, vocês olharem o que está sendo feito nas conferências, nos periódicos, etc. e olhar. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o seguinte. Aí eu preciso fazer uma propaganda de pelo menos um tópico que eu gosto de engenharia de software. Eu gosto muito de teste de programas. Meu primeiro aluno de doutorado que eu formei, ele é professor lá na Universidade Federal do Piauí. Aqui não, ele foi meu estagiário docente durante 3 semestres de engenharia de software, etc. Ele chama Pedro, por coincidência. Ah, você conheceu o Pedro Pazeni? O Daniel conheceu o Pazeni. Ele mexeu com teste, meu atual estudante de doutorado, Euler, tá ali. O Euler também está mexendo com teste. E eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha, mesmo áreas tradicionais na área de engenharia de software ainda tem um espaço muito bom. Foram 3 sessões de testing the waters. Vamos ver, dar uma olhada aqui, mais ou menos. É lógico que existem esses ruídos que eu falei com vocês. De repente, você tem que tirar alguém de uma sessão que era da sexta-feira, da quinta-feira, e pôr na quarta, ou coisa desse tipo. Mas, grosso modo, olha aqui para vocês verem. Olha a importância dessa área de teste.
Uma boa propaganda, não? Você notou o meu estilo, o Alex, ou não? Eu falei assim, bastante geral, peguei uma conferência que eu nem tenho artigo, mas estou mostrando a importância do meu tópico de pesquisa, você está entendendo? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Um guia prático para usar testes estatísticos, para avaliar algoritmos randomizados em software engineering. Não dá nem para a gente entender direito o que a pessoa está fazendo, né? Eu, mais ou menos, eu suspeito. A-comment, a mineração de anotações a partir de comentários do código para relacionar com... Eu acho que isso também está pouco ligado aqui, ó. De novo, esse pessoal tinha que ir embora. É o pessoal que às vezes foi para os outros eventos, tinha que ir embora na quarta, na quinta, etc. Foram obrigados lá dentro. Camuflagem. Automated Anonymization of Field Data. Também não sei ainda como é que está o teste agora. Então tem esses ruídos, tá, gente? Não é tudo que se encaixa da maneira mais perfeita, não. Né?